Aparelho ao vivo para mais um insight e eu já começo com um alerta de utilidade pública máximo. Isso aqui é poderoso, portanto, desde já respira fundo, porque hoje o filósofo Andarilho vai te entregar uma das maiores sabedorias que o ser humano pode aprender. É uma sabedoria que vale mais do que ouro, que vale mais do que qualquer diploma, que, portanto, vale até mais do que qualquer título. E qual é essa sabedoria, filósofo Andarilho? Eu estou curioso para saber. O filósofo Andarilho vem sempre com susto, vem sempre com coisas novas. Não, não é disso que se trata. O filósofo Andarilho também ele não quer te surpreender, não quer te passar susto, mas algumas verdades só são ditas aqui. E a verdade, meus amigos e minhas amigas, é a arte da guerra do filósofo Andarilho, que está escrito FA, não é um nome feio, FA, FA ou F arroba, é o apelido do filósofo Andarilho. E a primeira lição é muito simples, portanto é direta e clara. Eu vou fazer aqui uma revelação bombástica para esclarecer esta lição simples. E a revelação é esta: a melhor batalha é aquela que você não está no campo de guerra. Por que isso, filósofo? Porque quando você entra no campo de batalha, você vai ferir alguém, ou portanto você será ferido. E mesmo que você vença, você sai com marcas, e marcas invisíveis, portanto, marcas na sua alma. E agora a filosofia Andarilha traz um pulo do gato para esclarecer isso ainda mais. Às vezes, é melhor ter paz do que ter razão. Isso é forte, isso é poderoso. Às vezes é melhor ter paz do que ter razão. Isso parece loucura. Filósofo, como assim? Eu não vou para o campo de batalha se eu tenho razão? Parece loucura, parece fraqueza. Portanto, não, meus amigos, não se trata de fraqueza nem de loucura. Isso se trata de sabedoria clara e pura no alto e bom som. Portanto, é saber que a sua paz vale mais do que qualquer discussão. Portanto, é saber que seu sono tranquilo vale mais do que qualquer vitória, vale mais do que te custar noites em claro. É disso que se trata. Agora pense e imagine, e ouve aqui esta história verídica que o filósofo vai te contar agora. Era uma vez um sábio que tinha um vizinho complicado, um vizinho ranzinza. O vizinho vivia reclamando do muro, reclamava do galho da árvore, do barulho, do vento, reclamava de tudo. Um dia esse vizinho explodiu, começou a gritar, xingar e, portanto, ameaçar os sábios. Os amigos dos sábios disseram: não aguente isso, meu amigo, vai lá, briga com ele, coloca ele no seu lugar, processa, mostra a ele quem manda. Mas o sábio sorriu e disse: não, deixa ele. E ficou em casa, tranquilo, dormiu a noite inteira. No dia seguinte, o que aconteceu? O vizinho apareceu na sua porta. Ele estava exausto, em frangalho, doente, pois tinha passado a noite inteira em claro, roendo e remoendo de raiva. O sábio abriu a porta e o perguntou: você está bem, meu amigo? Quer um café? Essa é a história. E veja bem, quem é que venceu essa guerra? Vocês respondem. O sábio, portanto, não gastou nenhum centavo, não perdeu uma noite de sono, também não jogou fora um minuto da sua deliciosa paz. E o vizinho, o que aconteceu com ele? Se destruiu sozinho. Essa é a história. E aqui
Eu revelo com um ditado popular: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas quem não fere, não tem nenhum risco. E agora, meus amigos e minhas amigas, eu vou apresentar para você a regra do combate do filósofo Andarilho. Eu inicio com a segunda revelação, a estratégia do sábio. A filosofia andarilha não é contra lutar. Também a filosofia andarilha sabe que, às vezes, a luta é necessária. Temos que saber disso. Mas se você entrou na luta, se você decidiu que não tem outra alternativa a não ser lutar, que, portanto, lute dentro das regras. Ah, filósofo, eu não sei como é lutar dentro das regras. Lutar dentro das regras é usar a lei, é usar os meios legais, portanto, usar a justiça para lutar e para se defender. E para clarear ainda mais, eu vou empurrar a porta da sua consciência para esclarecer. E sabe o que acontece quando você luta dentro das regras? Vou te explicar. O inimigo muitas vezes vai jogar fora delas, porque você está lutando dentro. Então, o inimigo pode jogar fora das regras, jogar fora do jogo, dar chute baixo. E o que acontece com isso? Quando ele faz isso, chute baixo e jogar fora das regras vira prova contra ele mesmo. Portanto, você não precisa se sujar, não precisa baixar o nível do jogo. Portanto, não precisa se tornar aquilo que combate. Você só precisa ficar firme, dentro da lei, dentro da razão, e deixar que o outro se destruam com as próprias armas. É disso que te trata. E ainda para esclarecer ainda mais, eu trago esta chave, portanto, a primeira chave, e a chave é essa. O controle emocional pode ganhar uma guerra com poucas ou sem nenhuma luta. Porque quem perde o controle, perde a guerra. E quem mantém a calma, portanto, mantém o poder. E agora, meus amigos e minhas amigas, vamos passar para a guerra invisível. Eu já começo essa guerra invisível do jeito que o filósofo gosta, que é um chute do meio de campo, no ângulo da sua mente para esclarecer. E o esclarecimento é esse. Essa sabedoria não vale só para as guerras com os outros, vale também para as guerras invisíveis. Ah, filósofo, eu não sei o que é guerra invisível. Meu amigo e minha amiga, as guerras invisíveis é aquelas guerras que você trava consigo mesmo. São as batalhas mentais, são as batalhas emocionais, são as batalhas contra a ansiedade, contra o medo, contra a raiva e contra também a própria culpa. Agora, muita atenção e muito cuidado. E guarde bem isso aqui. Muitas dessas guerras são contra os supérfluos. Portanto, são brigas que só existem dentro do seu ego. Portanto, são batalhas que só importam para o seu próprio orgulho. São por puro instinto, onde deveria reinar a razão e a sabedoria. E agora, meus amigos e minhas amigas, o filósofo Andarilho vai fazer uma pergunta que vai fazer tremer as suas pernas, talvez explodir a sua mente. Aliás, vou fazer mais de uma pergunta. Quanto o filósofo quiser. Aqui é um insight ao vivo, é direto, é papo reto, não tem corte, não tem edição, não tem música de fundo, não tem nada. Então aqui nós voltamos, vamos direto ao ponto, às vezes também nós divagamos, rodeamos, comemos pelas beiradas.
Eu vou iniciar as perguntas com essa. Quantas guerras você está travando agora que não precisavam existir? Responda para você mesmo. Quantas noites você perdeu brigando com alguém que já te esqueceu há muito tempo, que não mais lembra de você? Portanto, meu amigo, minha amiga, quantas energias você gastou tentando provar algo que ninguém estava pedindo, que não tinha importância nenhuma? Faça essa reflexão. Aqui são reflexões profundas, onde buscamos no fundo do poço, entramos nas entrelinhas e procuramos trazer às claras, mas algumas dessas reflexões só pode ser feita por você, meu amigo, minha amiga, só pode ser feita por mim, quando se trata de nós mesmos. Às vezes o filósofo Andarilho só dá um caminho, uma luz, um gancho, e vocês têm que ir só. E agora, como de costume, o filósofo Andarilho vai trazer uma parte bíblica aqui. Não é religião, não é sobre religiões, sobre instituições, porque a Bíblia, o filósofo Andarilho considera que é um livro humanitário, portanto, de todos. Não deveria ser de religião A nem B, na verdade não é. A Bíblia é um livro humanitário que todos devem usar. Ah, filósofo, mas eu não acredito na Bíblia. Tá bom, não precisa acreditar. Mas você lê alguns livros de romance, literatura, ou às vezes de literatura científica, ou qualquer coisa por aí, mas você acredita nesses livros? Ou tira parte deles? Por que não fazer isso com a Bíblia também? Leia a Bíblia, se alguém tirou ou colocou algo lá, se mudou, não tem problema. Tira a parte, aquela que interessa, aquela que serve. Não é lição de moral? O filósofo Andarilho vem esclarecer, através da razão, através da reflexão, que algumas das nossas atitudes, elas são atitudes que não convêm, às vezes são atitudes impensáveis, que a gente não pensa, e que a gente mantém essas atitudes sem pensar. De repente, quando você pensa, reflete, abre um clarão, fala assim, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Eu estou agindo como um louco. Eu estou fazendo bizarrices, aberrações, mas eu sou uma pessoa normal. Então volte para a realidade. Então, a palavra do filósofo Andarilho é vacina. Para quem deseja se precaver, se proteger dos males que por aí estão. Ela é anticorpo para quem ouve, para quem tem ação, para quem já está doente, para quem precisa se levantar. E ela também é susto para aquelas pessoas que estão dormindo, que estão se fantasiando longe da realidade. Acorde, vem. E a história é essa, lembra da história do Davi e do Golias? Golias era um gigante, uma armadura pesada, uma espada enorme. Ele gritava, provocava, desafiava. E Davi pegou uma funda com 5 pedras lisas e foi. E agora a interpretação Andarilha para esta parte bíblica da luta de Davi e Golias. Golias queria a guerra que ele conhecia. Qual era a guerra que o Golias conhecia? Golias era forte, então ele conhecia a guerra de corpo a corpo. Ninguém o vencia, ele era imbatível, forte, grande, na força bruta. Era essa que ele queria, mas o que Davi escolheu? O Davi escolheu outro campo de batalha. O campo de batalha que ele dominava. Portanto, o campo de batalha que ele tinha vantagem. E com uma única pedra, o que o Davi fez, segundo a história bíblica? Venceu. E aqui vem a lição poderosa. E a lição é essa. Não entre na guerra que o seu inimigo escolheu. Portanto, escolha, desculpe, o seu campo de batalha. Escolha também as suas armas. Escolha também as suas regras. Essa é a lição. Então, meus amigos e minhas amigas, agora para incendiar mais esse insight com gasolina, a filosofia Andarilha diz: evite embates, evite lutas, evite guerras, mas claro,
E é evidente que há exceção. E qual é essa exceção, filósofo Andarilho? Por exemplo, quando a luta for contra um incapaz, quando a luta for contra alguém que não pode se defender sozinho. Portanto, quando você não puder fugir, quando você não puder se acovardar, por exemplo, se a luta e a batalha for para defender um menor de idade, se for uma criança indefensável, as crianças, a sociedade tem o dever de defendê-la, sociedade somos todos, nós todos temos o dever de defender as pessoas que são incapazes, incluindo as crianças. Se for contra alguém que está sendo oprimido e não tem voz, aí, meu amigo e minha amiga, você precisa entrar na luta e você tem que lutar até a vitória. Porque tem coisas que valem a pena, tem causas que merecem o seu suor, portanto, tem guerras que são justas. O filósofo não está aqui fazendo apologia à violência, mas quando se trata de menores de idade, pessoas incapazes, temos que lutar, temos que guerrear, mas como? Assim como já dizíamos no início desse insight, obedecendo às regras, obedecendo à justiça, é dentro da lei, deixa o oponente jogar fora, para ele se incriminar sozinho. Lute por esses incapazes, mas dentro das regras, dentro das leis, usando os meios legais. Esta é a recomendação do filósofo Andarilho. E agora a segunda chave para esclarecer isso ainda mais. Portanto, saiba diferenciar. Saiba, portanto, quando é ego e quando é essência. Saiba, portanto, quando é orgulho e quando é justiça. Saiba ainda quando as guerras e as batalhas são por instintos ou quando ela é por razão. Isso é importante. Para esclarecer isso ainda mais, eu trazo aqui esse ditado: há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para a paz, há tempo para a guerra e há tempo para a sabedoria. A sabedoria está em saber a hora. Na verdade, essa frase é bíblica, né? O filósofo Andarilho diz que é ditado popular, mas não é. É bíblica. Há tempo debaixo do céu para tudo. Há tempo para a paz e há tempo também para a guerra. E a sabedoria está em saber a hora. Essa é uma sabedoria. E agora, meus amigos e minhas amigas, vamos chegando na parte que ninguém quer, que é a parte de irmos embora. Vamos dizer, aqui o filósofo Andarilho vai dizer uma ou duas coisas para finalizar esses insights. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a filosofia Andarilha, junto com o filósofo Andarilho, te convida agora a uma nova postura de vida de hoje em diante, lembrando que isso não é culto religioso, não é religião, não é pregação, é a filosofia prática, reflexão sobre a vida, sobre o que acontece da vida, tirando das entrelinhas e trazendo para a claridade, simplificando para todos e todas, porque a filosofia não pode ser sequestrada para as universidades, para as faculdades, não pode ser sequestrada e mantida presa, longe de quem precisa ouvir. Na verdade, você é um filósofo, você faz a sua filosofia prática do dia a dia, você é um artista, você faz as suas artes diárias. E mentiram para este filósofo, mentiram para você que a filosofia tem que estar nos livros, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o outro não. A filosofia só precisa de você filosofar e você filosofa aí. Então você, portanto, é um filósofo também. Então, meus amigos e minhas amigas, continuando para finalizar esse insight, eu vou lhe passar
Para quem ficou até agora, não importa se você está assistindo hoje, no momento que esse insight está rolando ao vivo, você vai assistir amanhã, daqui 10, 20, 30, 100 ou 1000 anos. O insight é sempre atual, qualquer dia que vocês assistir. E use esse manifesto do filósofo Andarilho, se caso for interessante. Número 1, evite o evitável. O que é isso? Se você pode evitar um problema sem perder sua essência, evite-o. Isso te garante uma vida inteira de sono tranquilo. 2, escolha o seu campo de batalha se caso decidir lutar. Se a luta for inevitável, escolha onde e como lutar. Não entre na guerra que o outro escolheu. 3, lute dentro das regras. Use a lei, use a justiça, use aquilo que é legítimo e deixe o inimigo se destruir praticando o jogo baixo, se destruir jogando fora das regras. E agora o último, 4, guarde a sua energia para o que importa. A maior batalha que você pode vencer é aquela que nunca você precisou a lutar. E agora, meus amigos e minhas amigas, uma revelação final, talvez a maior de todas. O filósofo Andarilho não é um guerreiro que entra em todas as batalhas. O filósofo Andarilho é um estrategista. E a filosofia Andarilha também é estrategista. Ela sabe que cada luta tem um custo, que cada combate deixa marcas, que cada guerra suga suas energias. E as energias, meus amigos, como falávamos aqui, assiste os insights do filósofo Andarilho, que lá tem esse insight sobre a energia, que tudo é energia, o trabalho, força, energia. E a energia que você gasta brigando com os outros, brigando com Deus e todo mundo, enchendo o saco dos outros, se distraindo, esse monte de energia que você manda para os ares, ela é transformada em coisas que não têm valor. Essa energia poderia ser usada com você mesmo, gastando, construindo coisas legais, bacanas para a sua vida, para te fazer crescer, ou construindo coisas legais para a humanidade também. Agora eu te pergunto, meu amigo, quantas guerras você está travando agora que essas guerras não precisavam existir? Quanta energia está sendo jogada fora? Portanto, quantas pessoas você está odiando que nem lembra mais de você? Quantas discussões você está alimentando que não leva a lugar nenhum? Quantas batalhas você está lutando que só existe dentro de você, dentro do seu ego? Portanto, meus amigos e minhas amigas, escolham a paz, escolham o sono tranquilo, escolham a sabedoria, porque no final, a melhor guerra é aquela que você não precisou lutar. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a maior vitória é aquela que você conquistou sem a sua presença. Eu peço encarecidamente, compartilhe esse vídeo com alguém que está gastando energia em guerras que não vale a pena. Compartilhe com quem está perdendo noite de sonos só por orgulho. Compartilhe também com aqueles que estão se destruindo, tentando destruir o outro. Portanto, compartilhe com quem ainda não descobriu que a paz vale mais do que a razão. E lembre-se, o campo de batalha mais perigoso não é aquele lá fora, é aquele que existe dentro da sua mente, como já falávamos aqui. Se você luta, vai para o campo de batalha, o campo de batalha há destruição, há feridos, e às vezes o ferido pode ser você ou pode ser outras pessoas, isso causa o mal. Então governe as suas emoções, escolha as suas guerras e, portanto, vençam sem lutar. Um forte abraço deste amigo de vocês, filósofo Andarilho. Muito obrigado por ter ficado comigo durante este insight.